Fala galera, tranquilo? Como é que estão as coisas? Professor Silvio, botei o jaleco aqui para lembrar das nossas aulas presenciais, nosso nobre cadinho, ansioso pelo retorno às aulas. E lembrando que essa semana temos um compromisso importante, né? Alguns compromissos. Avaliação de estudo, biologia na quinta-feira, dia 7. E eu vou salientar alguns tópicos importantes. Quem quiser pegar um caderno, caneta, para poder anotar algumas dicas para avaliação de estudo, acho que vai ser de grande importância, ok? Óbvio que não vai dar para estudar tudo agora. Agora é fazer aquela velha revisão, né? Dos temas abordados na aula presencial, no AVA, para quem está interagindo no chat. Proponho mais interações, mais perguntas. Tenho postado muitas atividades de genética, aprofundando conteúdos da professora Ilka, que trabalhou em sala de aula, também, paralelo ao meu trabalho. A professora Ilka também abordou genética, então são 4 pontos importantes. Primeira coisa, primeira lei de Mendel. Em que ele se baseou os estudos, nas ervilhas, por que o uso de ervilha, o que ela deu de fundamental para ele elaborar a primeira lei dele, que é a parte matemática da genética, né? Segundo ponto importante, aquela história de saber falar genética que eu já falei no nosso áudio anterior. Genótipo, fenótipo, homozigoto, heterozigoto, genes alelos, que é um caráter autossômico, um caráter sexual, locus gênico, loci. São termos que eu tenho que saber falar para poder entender, interpretar a genética. Se eu não falo genética, não interpreto o que é perguntado na questão. Outra coisa, genética é bem disciplina. Li a questão, tirei os dados, montei o quebra-cabeça, calculei. Fique atento. A parte de cálculo é matemática. Você tem que saber primeiro montar o quebra-cabeça da questão. Exemplo bem simples. Eu pego um casal na questão que é proposta. Casal tem olhos escuros. Apesar de cor dos olhos ser uma questão herança quantitativa trabalhada mais adiante, eu vou dar um modelo bem simplificado da primeira lei de Mendel, um exemplo bem simples. Casal tem olhos escuros, gerou um filho de olho claro, o que eu logo concluo? Casal é heterozigoto, o filho tem caráter recessivo. Se na questão pedir um cruzamento escolhendo o sexo, menino ou menino, multiplica por meio. Então, nascer de olhos escuros e ser menino. Condicional I multiplica. Condicional O vai somar frações. Aí é uma questão básica de fração. Percentual, vocês já deram, estão no terceiro ano do ensino médio, tem que saber, tem que dominar essa parte matemática, de probabilidade. O que é que eu chamo a atenção? É a leitura da questão, os dados. Montando o quebra-cabeça e executando o que se pede, nem mais nem menos. Tá? Então, primeira lei de Mendel trabalha com o caráter de cada vez. Cor da ervilha, altura do pé de ervilha, do vegetal. Se a ervilha é amarela, se é verde, sempre separadamente. Segundo a lei de Mendel, trabalha com 2 caracteres simultaneamente. Ok? Outro ponto importante, trabalhos com heredograma. Aqueles símbolos, quadrado macho, círculo fêmea. O que eu procuro naquela questão? Um casal que me dê a dica da questão. Como, Silvio? Um casal tem mesmo fenótipo. Você tem lá um casal de olhos escuros, gerou um filho de olhos claros. O casal é heterozigoto. E o filho tem caráter recessivo. Isso é o ponto-chave de genealogia. Procura um casal que tem a mesma característica fenotípica, que é a expressão do genótipo, e gerou um filho com um caráter distinto. O casal é heterozigoto, aí é um domínio de genética, de termo genético heterozigoto, e o filho tem caráter recessivo. Outro cuidado, o que é que se pede na questão? Montei o quebra-cabeça, o que se pede na questão? Fiz a questão e verifico lá dentro do gabarito aquilo que eu vou marcar. Tranquilo, gente? Com bastante cuidado. Outro tópico importante são os grupos sanguíneos. Sistema BO, que é um sistema bem trabalhado, muito falado com a fala de transfusão sanguínea, doador, receptor, compatibilidade sanguínea. Então, o que é a pessoa chamada grupo A? É aquela que tem um antígeno
na membrana plasmática da hemácia, chamado antígeno A. Ela tem por origem anticorpos anti-B. Então, antígeno A, anticorpos anti-B. O que é a pessoa grupo B? Aquela que tem antígenos B e anticorpos anti-A. Então, a pessoa A tem antígeno A, anticorpos anti-B. Pessoa B, antígeno B, anticorpos anti-A. Ok? O que é o chamado grupo AB é a união de A com B. Não se dominam, aparece a chamada codominância, o caráter codominante. Então, toda pessoa B é heterozigota. E o que é o grupo O? O grupo O é o chamado recessivo. Pessoa chamada exime-exime. Então, sistema polialélico, 3 alelos, sempre combinados 2 a 2. Ok? Ficou entendido? Então, A, B, AB, codominante, e O chamado caráter recessivo. O puro, onde eu concluo que toda pessoa grupo O, cada pessoa grupo O só gera filho grupo O, que é o chamado caráter recessivo. Ok? Outro sistema sanguíneo, fator, é chamado fator RH, que advém do macaco rhesus. RH vem de rhesus. Que a pessoa RH positivo que tem o fator do macaco rhesus. Negativo, não possui o chamado antígeno RH. Herança monogênica, onde positivo domina, recessivo é o quê? É o dominado, que é o negativo. Quem domina positivo, dominado, RH negativo. Toda pessoa negativa tem 2 risinhos. Então, chamado fator recessivo. E o positivo pode ser risão a risão, risão a risinho, homozigoto, heterozigoto. Ficou bem claro? ABO, sistema polialélico, 3 alelos, combinados 2 a 2. E o RH é um fator monogênico. Positivo domina, negativo é o chamado dominado recessivo. Dominante não é o melhor nem o pior, é aquele que domina. Basta um alelo para poder manifestar aquela característica. Tranquilo? Fique atento à doença hemolítica do recém-nascido, né? Quais são os fatores para que ocorra essa doença hemolítica do recém-nascido? A mãe tem que ser, não é que pode, tem que ser negativo, e o pai da criança positivo. E a criança nascer positiva. Então, mãe negativa, pai positivo, criança positiva. Para ver a incompatibilidade da mãe com o filho. A mãe não tem o fator RH, o filho tem. Ela pode, se não houver um tratamento prévio, atacar a hemácia do filho, provocando o quê? A morte prematura do bebê. Ok? Então, se a mãe for positiva, não haverá chance de haver o quê? A doença hemolítica do recém-nascido. Ela tem que ser negativa, filho positivo, pai positivo. Beleza? E por último, a herança dos cromossomos sexuais. Aí eu vou chamar a atenção de 2 áreas dos cromossomos sexuais. A mulher XX, 2X, e o homem tem um X e um Y. Só quem tem Y é o quê? O indivíduo do sexo masculino. O que é herança ligada ao sexo? Observe que a mulher tem 2X, mesmo tamanho, tem áreas completamente homólogas. Enquanto que o homem tem um cromossomo maior ou menor. Então vai ter uma área que não tem conexão do X com Y. 2 doenças são bem trabalhadas na herança ligada ao sexo, daltonismo e hemofilia. 2 doenças muito mais conectadas ao macho do que à fêmea. Por que, Silvio? Porque para o homem ter, basta ter um gene que vem da mãe. Que o pai não tem o quê? Conexão com essa área do X, que ele tem um cromossomo menor, que é o cromossomo Y. Então, o homem daltônico tem que ter um Dzinho da mãe, a mulher tem que ter 2. A mesma coisa reflete com a chamada hemofilia, com a herança ligada ao sexo da área de X que não tem conexão com Y. Quando eu falo restrita ao sexo, é aquela que é só do sexo o quê? Masculino, genes holândricos, holos todo, andros, macho. Está muito mais conectado com a questão de determinação do sexo, formação de testículo. Antigamente, atribuía pelo na orelha a restrita ao sexo da área de Y que não tem conexão com X. Hoje, está muito mais ligada à questão hormonal do que restrita ao sexo. Ok? Então, fique atento. Área ligada, herança ligada ao sexo, X não tem conexão com Y. Restrita ao sexo, Y não tem conexão com X. Então, muita atenção, leiam a prova,
vocês vão ter possibilidade de pesquisar, consulta, mas fique atento. Se eu vou deixar para consultar sem entender a questão, não vai dar tempo. Eu tenho que entender a prova e consultar quando for necessário. Basicamente, tenho que tentar fazer a prova sem consulta. Mas eu tenho que ter do meu lado o meu caderno organizado, o meu livro, as questões feitas no ambiente virtual de aprendizagem, as questões feitas em sala, no livro didático. Essas são as dicas que eu dou para vocês. Agora, fundamental sempre é estudar. Se eu tenho consciência que eu estudei tudo direitinho, executei a atividade, a E vai ser bem tranquila de ser feita. Espero que todos estejam bem. Lembrando que haverá o nosso plantão de dúvidas no dia anterior à nossa E. O horário já está colocado no ambiente virtual de aprendizagem. Espero que todos sejam bem sucedidos na E e estamos sempre juntos. Forte abraço.